Olá, eu quero deixar para a meditação de vocês um texto que Deus falou muito comigo e me faz lembrar de onde Ele me tirou. Que fala de Pedro, quando Pedro nega a Cristo. Só que o mais forte dessa passagem não foi a queda dele. O mais forte não é a queda, mas a forma que Jesus decidiu restaurar Pedro. Mas para você entender, quando Jesus estava ali sendo acusado pelo povo, foi pego, e Pedro estava de longe vendo Jesus ali sendo preso, e a multidão o apertando, oprimindo, e as pessoas olhavam para Pedro e falavam assim: você é um dos deles, você também estava com ele. E Pedro negou, e isso aconteceu algumas vezes. Pedro falou: não sou eu, nunca, não conheço, não estava com ele. E de repente, o galo canta. E a Bíblia fala que o galo cantou. Pedro olhou para Jesus. Jesus olhou para Pedro. E imagino que Pedro deve ter se sentido o pior homem da face da terra. Quem nunca errou assim? A Bíblia fala que Pedro saiu chorando amargamente. Aquilo doeu na alma de Pedro. Imagine a cena, Pedro olhando para Jesus na hora de negar e Pedro lembrando que Jesus já tinha falado isso para ele e acontece. Pedro não vigiou e negou Jesus. Pedro se sentiu a pior espécie, ele se sentiu indigno. Pedro foge. Pedro foge. Vai para o lugar para onde ele não deveria ter voltado, para a pesca. Quando Jesus encontrou Pedro, Pedro largou a pesca e Jesus falou: hoje você será pescador de homens. E Pedro voltou para a pesca. Pedro abandonou o chamado. Pedro não se sentia digno. Pedro cometeu um grande erro ministerial e ele não se sentia digno de estar com Cristo, então ele voltou para a pesca. Ele voltou para as práticas do passado, porque ele não se sentia digno de estar vivendo o ministério dele. Então Pedro carrega um peso e não é qualquer erro, ele negou, não uma nem duas, foram 3 vezes. Na frente de pessoas com medo, com vergonha. E a parte mais emocionante para mim, a parte mais forte não foi essa queda. A parte mais forte foi a forma que Jesus resolveu restaurar a vida de Pedro, trazer ele de volta. E depois da ressurreição, Jesus, ele avisou aquela mulher que estava no jardim: vai aos meus discípulos e a Pedro. Pedro era um discípulo, mas por que Jesus falou vai aos meus discípulos e a Pedro? Porque Jesus sabia, olha, vai e diz o nome dele, diz que eu falei o nome dele, porque ele não se sente digno, ele não se sente um meu discípulo, mas diga para Pedro que ele me espere porque eu vou encontrá-lo. E Pedro foi pescar. E Jesus encontra Pedro. Jesus encontra Pedro, mas não para expor, não para acusar, mas para restaurar. Talvez você esteja vivendo um momento como esse, onde você largou por causa de um erro, onde você manchou o seu ministério, onde você abandonou algumas questões por causa de erros, por causa de acusações, por causa de pessoas. E Jesus hoje está aqui não para te expor, ele não está aqui para te envergonhar, ele está aqui para te restaurar. Por isso estou gravando essa mensagem. Porque tem gente que acha que Deus exige perfeição
Mas aqui em João, nesse episódio, Deus ele não estava exigindo a perfeição de Pedro, apenas a verdade. Apenas a verdade. Aqui, a mensagem de João 21, do 15, fala: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta meus cordeirinhos. Isso se repetiu 3 vezes. E ao invés, Jesus ele pergunta com amor pleno: Pedro, tu me amas? E Pedro responde com amor limitado. Para você entender, a tradução é: quando Jesus ele pergunta: Pedro, tu me amas? Ele pergunta: Pedro, tu me ágape? Ágape é o amor sacrificial. E é um amor pleno, sacrificial. E filéu é um amor de amizade, é um amor de afeição. E o amor ágape é um amor pleno, a plenitude do amor, que é o amor de Cristo por nós, o amor ágape. Então começa um jogo de palavras. Jesus ele pergunta: Pedro, tu me ágape? Tu me ama ao ponto de morrer por mim? E Pedro responde. Ele responde: Senhor, eu te filéu, eu te amo, mas o meu amor ainda é limitado. O meu amor ainda não é sacrificial, meu amor ainda não é pleno. E Jesus, na segunda vez, e quando Pedro responde, né? Jesus ele fala: então apacenta as minhas ovelhas. E a segunda vez se repete: Pedro, tu me ágape? Senhor, eu te filéu, então apacenta. Jesus estava dizendo: Pedro, tu me ama a ponto de morrer por mim? E Pedro fala: te amo, mas não a ponto de morrer por ti. O meu amor ainda não é perfeito a esse ponto. E de repente, Jesus ele desce ao nível de Pedro. Essa é a parte mais linda da história e que traz emoção. Pedro, tu me filéu? Pedro, tu me amas? Um amor limitado? E Pedro, tu sabes todas as coisas. Esse é o momento mais interessante e forte da restauração de Pedro, aonde Jesus, ele não fez Pedro subir ao nível dele, porque Pedro jamais conseguiria. Mas Jesus desceu ao nível de Pedro. O que Deus está querendo falar para você é: minha filha, meu filho, eu não quero sua performance. Eu não quero que você invente um personagem para mim. Eu não quero que você diga que vai morrer por mim quando você não consegue nem passar por uma provação. Eu não quero a sua performance, eu quero a sua rendição, eu quero a sua verdade. Jesus, ele chegou para Pedro, desceu ao nível de Pedro e restaurou a sorte de Pedro. Ele quis dizer para Pedro: Pedro, mesmo com seu amor limitado, apacenta as minhas ovelhas. Ele não é um Deus de performance. Não é você que faz para o reino, é Deus que faz por você e para você. Nós não podemos mover uma palha para movimentar nada. Você não consegue movimentar uma palha dentro da sua situação. Mas Deus está falando: filha, é sobre mim, não é sobre você. Apacenta as minhas ovelhas. Eu conheço as suas limitações, foi eu que te criei, foi eu que te fiz, então por que você está assim? Apacenta as minhas ovelhas, volte para mim.
Não importa o erro que você cometeu, não importa quantas vezes você me negou, só se renda. Venha para mim com rendição. Venha para mim com fogo no coração, porque eu estou acendendo hoje. Eu não quero só performance, eu não quero um oba-oba. Eu quero apenas que você me ame do jeito que você consegue. Jesus, ele não exigiu uma versão perfeita de Pedro. Ele encontra Pedro onde ele está. Jesus está te encontrando onde você está. Ele não quer a sua versão perfeita. Perfeito é ele, não é você. Deus, ele não está esperando a sua melhor versão. Ele está esperando a sua versão verdadeira. Ele quer que você se desmonte. Deixa cair as máscaras diante dele. E fala, Senhor, eu não consigo. Mas eu te amo. Mas não é o amor como o Senhor queria, mas eu te amo. O fogo arde no meu coração, mas eu não consigo fazer o que o Senhor quer ainda, mas eu te amo, é amor. E Deus entende, o Senhor entende. A restauração de Pedro, o chamado não foi cancelado. O chamado de Pedro foi reafirmado. Talvez você traiu, você caiu, você negou com as suas atitudes. Talvez você deu um passo errado. Mas Jesus, ele não está te cancelando, ele não está cancelando o seu ministério, ele não está te excluindo do hall. Ao contrário, ele está descendo ao seu nível para te dizer, você me filéu, eu entendo o seu amor, que não é completo, mas é amor. Você não precisa ser perfeito, porque perfeito foi só ele. Jesus, ele não ignora a queda. Ele restaura exatamente no lugar onde você quebrou. 3 vezes. Ele restaurou Pedro, porque Pedro negou 3 vezes e 3 vezes o Senhor restaurou. Deus, ele está te restaurando exatamente no lugar da sua queda. Um dia eu também estava lá. Eu queria tanta performance, eu queria mostrar minha força, minha bravura, eu queria fazer obras, eu queria que Deus se orgulhasse de mim. E de repente tudo se esvaiu. Eu caí do pedestal da religiosidade. E foi lá que Jesus me encontrou. Foi lá que Jesus me curou. Foi lá que Jesus falou, eu não quero que você fica performando para mim, eu quero a sua essência, eu quero quem você é. Eu te criei com uma essência e é essa que tem que sair para fora. Eu não quero que você crie um rótulo, uma identidade falsa para estar diante de mim. Eu quero a sua identidade verdadeira. E você talvez ainda esteja carregando uma culpa, se sentindo insuficiente. Você está com medo de não ser mais usada por Deus. Você está com medo de não voltar a ter aquela essência. Mas escuta uma coisa, Jesus, ele não está pedindo a sua perfeição. Ele está te chamando de volta do jeito que você é. E não é com cobrança, é com amor. Com amor, ele desce até você e te traz de volta. Tem gente tentando voltar para Deus com um discurso pronto, com uma performance, pai das luzes. Não. Ele quer a verdade. Entre desnuda, entre nua, entre sem reservas na presença de Deus. Não entra dizendo, eu nunca mais vou te negar, eu nunca... Você vai. Ele te conhece, mas ele é um Deus perdoador. Pedro, na terceira vez, Jesus, Pedro, tu me filéu, e Pedro, tu sabes.
Tu sabes todas as coisas. Pedro viu que Jesus desceu ao nível dele. E ele falou, tu sabes todas as coisas. Isso é rendição. Pedro se rendeu. Pedro entendeu. E Deus, ele não restaura quem você finge ser. Ele restaura quem você realmente é quando se rende. Ele não restaura a pessoa que você performou. Ele restaura quem você realmente é quando você se rende. Jesus, ele não vai restaurar a versão que você finge ser. Ele restaura a versão que finalmente se rende, que finalmente é. E você não perdeu o lugar de filha. Você não perdeu o seu chamado, o seu ministério. Você não perdeu a unção. Você só precisa voltar e reconhecer, Senhor, o meu amor é limitado. Eu não consigo te amar de outro jeito. Eu tenho medo de cair de novo e eu sei que eu vou cair. É isso que Deus quer. Porque é na sua fraqueza que a graça dele se manifesta. É na sua fraqueza que ele te abraça. É na fraqueza que você é forte. Porque você entrega tudo de si e ele enche dele. E quando você voltar, você vai perceber que ele já estava te esperando. Então, volta. Volta para o lugar de onde você nunca devia ter saído. Largue a pesca, Pedro. Volta para o altar. Volta a fazer o que você fazia. Jesus, ele sente saudade. Talvez eu não estou falando com uma pessoa desviada. Talvez eu estou falando com uma pessoa desviada, uma dracma dentro de casa perdida. Talvez você esteja performando ser uma pessoa dentro do evangelho, dentro da sua igreja, dentro da sua casa. Mas você está longe. Porque uma pessoa longe do chamado, longe do propósito, está longe de Cristo. Volta para o propósito. Com as suas limitações, ele entende. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que Deus tenha falado no seu coração.